Olá, que alegria ter você aqui comigo. Vamos fazer o seguinte? Respira fundo um pouquinho e vamos juntos abrir o nosso coração para ouvir o que Deus tem para falar com a gente hoje. Olha só, hoje, seguindo o nosso plano aqui da família da Cruz, a gente vai mergulhar em Êxodo, lá nos capítulos 5 a 7 e também em Mateus capítulo 17. Sabe, à primeira vista, podem parecer duas histórias bem diferentes, né? Mas elas se conectam de um jeito incrível, mostrando uma verdade poderosa, que o poder de Deus, a soberania dele, aparece tanto naquele momento de aperto, no vale, quanto lá no alto, no Monte da Glória. E vamos começar por um lugar que, olha, acho que todo mundo aqui conhece bem, viu? Aquele momento em que você decide obedecer a Deus. E parece que, em vez de melhorar, as coisas pioram. É exatamente isso que acontece na vida de Moisés. Pensa aí, já passou por isso? Você dá um passo de fé, tenta de coração fazer o que é certo, e aí, do nada, o peso nos ombros parece que dobra. As críticas vêm de todo lado. Aquilo que já era difícil, de repente, fica quase insuportável. Pois é, o povo de Israel sentiu isso na própria pele. Gente, a história é forte. Moisés, obediente, vai lá falar com Faraó, exatamente como Deus mandou. E qual o resultado? Faraó não só diz não, como ainda piora tudo para o povo. Ele aumenta o trabalho, a carga. Agora eles têm que fazer os mesmos tijolos, só que sem receber a palha. Imagina o desespero. O povo, claro, se vira contra Moisés. E Moisés, completamente esmagado, vai até Deus e pergunta: Senhor, por quê? Por que está acontecendo isso? Que é bem aí no fundo do poço, nesse vale de desespero, que a voz de Deus vem. E não é com uma solução mágica, não. É com algo muito mais profundo. Uma promessa sobre quem ele é. Deus fala para Moisés: agora você vai ver o que eu vou fazer. Eu sou o Senhor. Uau! Isso é uma declaração de poder, entende? É Deus dizendo que mesmo que tudo ao redor grite que deu errado, Ele continua no controle de absolutamente tudo. Agora vamos fazer uma viagem. Vamos sair desse vale de pressão lá do Egito e subir um monte muito especial junto com Jesus lá em Mateus. É como se o próprio Deus quisesse nos mostrar um pouquinho do porquê vale a pena continuar. Sabe, porque vale a pena perseverar. Consegue perceber a conexão poderosa que tem aqui? Lá no Antigo Testamento, no meio do sofrimento do povo, Deus se apresenta como Eu Sou. Agora, aqui no Novo Testamento, lá no Monte da Transfiguração, a voz do próprio Pai vem do céu, com a mesmíssima autoridade, e aponta para quem? Para Jesus. É a mesma soberania, a mesma glória, só que agora revelada de forma completa, plena, em Cristo. Imagina a cena. Naquele monte, Pedro, Tiago e João, eles veem a glória de Jesus de um jeito que nunca viram. O rosto dele brilhando como o sol. Ali eles entendem. Ele não é só um mestre bom, ele é o Deus soberano, o mesmo que falou com Moisés lá atrás. E essa visão, essa lembrança da glória, é o nosso combustível, entende? É o que nos sustenta quando a gente está no vale e tudo parece que está piorando. É a certeza de que no final, a vitória é dele. E é interessante que, logo depois dessa experiência incrível, Jesus vai ensinar sobre fé. E olha que legal, ele não pede da gente uma fé gigante, enorme. Não, ele diz que uma fé do tamanho de um grão de mostarda, se estiver conectada a esse Deus poderoso que a gente acabou de ver, é o suficiente para mover montanhas. O segredo, então, não está no tamanho da nossa fé, mas sim no tamanho do nosso Deus. Tá, legal, mas e aí, como é que a gente pega essa glória do monte, essa promessa lá do deserto e traz para nossa vida real hoje, por nosso dia a dia? Como é que a gente transforma tudo isso em prática? Vamos pensar nisso de forma bem prática. Na sua vida espiritual, que tal hoje separar um tempinho, só para silenciar e ouvir a voz dele, mesmo com todo o barulho e a pressão? Na parte emocional, que tal entregar essa ansiedade sobre a situação que parece ter piorado? Confiar de verdade que ele é o Eu Sou no controle. Nos seus relacionamentos, se a pressão te deixou meio duro com alguém, que tal ter a humildade de ir lá e pedir perdão? Ministerialmente, sirva alguém hoje, mesmo que pareça uma coisinha pequena. A fé cresce na ação. E por fim, na área financeira, honre a Deus com seus recursos, confiando que Ele, e não as circunstâncias, é a sua fonte. Vamos orar rapidinho. Pai, muito obrigado porque o Senhor é o Deus que vê o nosso processo. Mesmo quando obedecer parece trazer mais luta, a gente escolhe confiar na Tua soberania. Nos dá, Senhor, aquela fé do tamanho de um grão de mostarda, para crer que o Senhor está no controle e que a Tua glória vai se manifestar na hora certa. Em nome de Jesus, amém. Agora, para a gente fechar, eu queria deixar uma palavra para selar esse tempo no seu coração. Leva isso com você para o resto do seu dia, tá bom? Se você puder, repita isso comigo com toda a convicção. Talvez até em voz alta aí onde você está.
Hoje, eu escolho crer que o que parece um passo para trás é Deus preparando o palco para o seu milagre em minha vida. Isso. Declara isso sobre a sua situação, agora mesmo. E, por favor, nunca se esqueça disso. Aquela glória toda que brilhou lá no monte não é uma história distante, não. Pelo Espírito Santo, essa mesma glória de Cristo mora aí, dentro de você. Você carrega a presença do Deus soberano por onde quer que você vá. Então, para a gente terminar, fica esse desafio, essa reflexão. Qual é a montanha na sua vida hoje? Aquela situação que parece impossível. Qual é a montanha que você vai começar a enfrentar hoje de um jeito diferente? Não mais na sua força, mas com a fé do tamanho de um grão de mostarda confiada nesse Deus que move qualquer obstáculo. Que a graça e a paz dele sejam a sua força hoje e sempre.